está nesse lugar. A palavra que Deus colocou no meu coração essa noite está no livro de Marcos, capítulo 10, uma palavra conhecida, uma palavra poderosa, a partir do versículo 46. Amados, eu quero dizer que eu sinto realmente no meu coração que mais uma vez o inimigo perdeu. Que mais uma vez o inimigo pode ter se levantado contra a sua vida para que você não estivesse nesse lugar essa noite, para que você não fosse abençoado, mas realmente o seu Deus te trouxe até aqui. Aleluia, Jesus. Receba então, amados, a vitória que vem em suas mãos, porque não é à toa que o inimigo quis te proibir, quis te impedir de vir para esse lugar essa noite. Porque Deus tem muito para a gente essa noite, amados. Amém. Amém, amados? Acharam a palavra? Marcos 10, capítulo 10, versículo 46. A palavra diz assim, amados: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, dançando, descia a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, eu segui Jesus pelo caminho. Aleluia. Podemos aceitar, irmãos? Aleluia. Uma palavra abençoada, uma palavra poderosa. A Bíblia nos relata que Jesus vinha passando pelo caminho, que Jesus vinha no caminho de Jericó e que vinha operando maravilhas, milagres, e que onde Jesus passava, uma grande multidão acompanhava, e aonde Jesus estava, grandes coisas iam acontecendo. No sábado, quando Jesus falou, quando o Senhor falou aqui, quando o Espírito Santo falou aqui, já disse alguma coisa sobre isso, que aonde Jesus está, as coisas acontecem. Aonde Jesus está, os milagres operam, que Jesus é poderoso. E quando Jesus passou, a Bíblia diz que Bartimeu era um cego, um homem cego de nascença, que estava ali mendigando, que estava na beira do caminho. Aí está a diferença na vida de Bartimeu. Ele estava no caminho onde Jesus está passando. E Bartimeu, por ser cego, eu acredito que a maioria dos cegos são dessa maneira. Eles não têm a visão, mas têm outros sentidos apurados. E eu creio que a audição de Bartimeu era muito apurada. E ele ouviu uma grande multidão, e ouviu um grande alvoroço, e perguntou o que estava acontecendo, e buscou saber o que acontecia, e ouviu dizer que era Jesus que vinha passando. E eu acredito que Bartimeu já tinha escutado a falar de Jesus, que Bartimeu já tinha ouvido as maravilhas que Jesus tinha operado. E o que fez Bartimeu? Clamou a Jesus, clamou ao Filho de Davi, clamou a este que realmente poderia mudar a situação de Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Jesus, filho de Davi. E o que a multidão fez? E aqueles que estavam passando, o que fizeram? Repreenderam Bartimeu, pediram para que Bartimeu parasse de gritar, para que não viesse atrapalhar, porque o mestre estava passando. Mas Bartimeu insistiu, porque Bartimeu sabia quem era que estava passando ali, porque Bartimeu tinha certeza daquele que estava passando pelo seu caminho, que ali era o dia da mudança da sua vida. E Bartimeu clamou novamente com mais ardor, mais alto ainda. Bartimeu gritou: Mestre, tem de misericórdia. E aí conseguiu chamar a atenção de Jesus, conseguiu ouvir a Jesus esse clamor.
Gente, o que nós precisamos fazer para que Jesus nos escute? Qual é o problema que está nos afligindo? O que temos que fazer para que venhamos conseguir? Senhor, tenha compaixão de nós. Jesus, olha para mim. E Jesus, quando ouviu, pediu para que chamassem a Bartimeu. E foram lá ter com Bartimeu e chamaram para que Bartimeu viesse até Jesus. Quando falaram isso, o que Bartimeu fez foi lançar a mão de sua capa, foi deixar a sua capa e se levantar e ir até Jesus. Quando chegou até Jesus, Jesus perguntou simplesmente: o que queres que eu te faça? Com certeza Jesus já sabia qual era o problema de Bartimeu. Com certeza Jesus já conhecia aquele homem. Jesus já sabia o que vinha afligindo a vida desse homem nessa vida toda. Mas ele queria ouvir da boca de Bartimeu. Ele queria ouvir o que Bartimeu pensava. Ele queria saber o que Bartimeu queria para a vida dele. E eu creio que, como todos os cegos devem ter esse anseio por enxergar, eu creio que, como todos esses que não têm a visão, que não têm esse privilégio que nós temos, quando a Luzia começou a falar da visão dela, eu falei: meu Deus, glória a Deus, porque realmente é isso que a gente vai falar essa noite, é sobre a visão. Porque o que é você não enxergar? O quão ruim deve ser você abrir os olhos e estar sempre tudo escuro, ou você abrir os olhos e não poder ver. E a Bíblia diz que Bartimeu era cego desde criança, que não conhecia. Então eu acredito, irmãos, que Bartimeu queria sim enxergar. Então Bartimeu disse ao mestre, disse a Jesus: mestre, que eu tenha vista, mestre, que eu volte a enxergar, mestre, que eu possa enxergar e ver as coisas que estão acontecendo ao meu redor. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Mas a maior ato de fé de Bartimeu, eu creio que não foi mostrar para Jesus: eu quero ver. Que maior ato de Bartimeu de fé não foi clamar por Jesus: Jesus, filho de Davi. A Bíblia diz que ele estava na beira do caminho, e quando chamou Jesus para que ele viesse, ele abriu mão da sua capa. A sua capa, amados, era a segurança de Bartimeu, era o que Bartimeu tinha na época, porque ele mendigava, porque ele não tinha casa, porque ele vivia na rua, e aquela capa era a sua proteção do frio, aquela capa era como se fosse a sua identidade, aquela capa era que revelava para que as pessoas pudessem entender que ali estava um mendigo. E quando Jesus chamou, Bartimeu não pensou duas vezes e largou sua capa e foi até Jesus. Amados, o que Deus está falando para nós essa noite, o que o Espírito Santo está dizendo para nós essa noite: quais são as capas que estão sobre nós? O que nos impede de chegar até Jesus? O que nos segura de chegarmos a Jesus? Porque às vezes Jesus nos chama, porque às vezes muitos, sem precisarmos nem clamar a Jesus da mesma forma que o Bartimeu clamava, Jesus está ali com os braços estendidos, mas às vezes nós não largamos mão da nossa capa. O que é essa capa, amados? O que é que está te impedindo de chegar a Jesus? Largue mão disso, irmãos. Eu realmente não conheço, eu não sei o que te segura, eu não sei o que te impede de chegar até o Senhor. Mas largue mão do que te impede de chegar ao Senhor. Largue mão do que te impeça de que o milagre venha acontecer na sua vida, porque o Senhor quer operar na sua vida, porque o Senhor quer fazer na sua vida. Amados, grandes são as coisas que Deus tem para nós. Aleluia. Grandes são as maravilhas que Deus tem para nós. Nós temos que tomar posse, temos que saber fazer como Bartimeu, temos que crer que esse Jesus é poderoso. Ele não mudou, irmãos. Ele não mudou, ele continua querendo nos abençoar, continua querendo fazer maravilhas. Clame a Ele.
Creiam que Ele está passando nessa noite dentro dessa igreja. Creiam que Ele está no meio do caminho. Creiam que Ele está aqui com as bênçãos na mão para entregar para você. Deus é poderoso. Qual é o seu problema? Mostre a Ele. Clame a Ele. Ele está nessa noite perguntando a você: o que queres que eu te faça? Qual é o seu problema? O que é que você está precisando? Aonde é que está a sua dor? Mostre a Ele, amados. Tem um louvor que diz assim, né? Conte a Deus aonde está o seu problema. Ele vai te abençoar. Conte a Deus onde é o lugar da dor. Porque às vezes nós contamos para o irmão do lado, nós contamos para o marido, nós viemos até pedir para o pastor alguma orientação, mas às vezes não conseguimos dobrar o nosso joelho e realmente mostrar aquele que pode fazer realmente na nossa vida, aquele que realmente pode mudar a nossa situação. Dobre seu joelho, amado. Mostre a Deus onde está o seu problema. Mostre aonde é que está a dor. Ele vai fazer. Aleluia. Ele vai fazer. Ele vai cumprir. Ele quer fazer a sua vida. Glória a Deus. Deus é poderoso. E o mais importante, e o mais maravilhoso que aconteceu nesse relato da Bíblia é que depois Jesus disse: vá, a tua fé te salvou. Mas o que aconteceu? Bartimeu não foi. Pelo contrário, Bartimeu começou a ir atrás de Jesus. Bartimeu começou a seguir a Jesus. Bartimeu foi junto com Jesus. Amados, o que o Espírito Santo está dizendo é o seguinte: o Senhor opera maravilhas nesse lugar. O Senhor faz grandes coisas na sua vida. Mas às vezes nós esquecemos o que Deus fez na nossa vida. Às vezes nós estamos aqui e precisamos de uma bênção e clamamos e mostramos para o Senhor que precisamos dessa bênção e clamamos e passamos por cima daqueles que nos impedem de receber a bênção. E o Senhor nos abençoa. E o Senhor nos concede a bênção. Só que aí a gente vem mais uma, mais duas vezes, mais três vezes e acaba se afastando do Senhor. E acaba deixando o Senhor. E acaba o Senhor indo lá para frente, você ficando e se perdendo no meio da multidão. A palavra já dizia que uma multidão seguia ao Senhor. Não fique para trás, não fique longe do Senhor. Não é porque você recebeu uma bênção, não é porque você recebeu duas bênçãos. O Senhor tem uma infinidade de bênçãos para derramar sobre a sua vida. O Senhor tem uma infinidade de maravilhas para fazer na sua e na minha vida. Semana passada, o Naldo dizia que desde que ele aceitou Jesus, é uma luta por semana, é uma luta por mês, é um gigante que tem que vencer sempre. E realmente, como eu me identifiquei com isso, porque a gente vive no mundo, a gente tem um outro tipo de vida antes de conhecer Jesus, e aí quando a gente vem para Jesus, a gente acha que a nossa vida vai mudar, que agora a gente é só glória, que o Senhor está na nossa vida e que não vamos mais ter problema. Mas é fantástico o tamanho das lutas que se levantam, o tamanho do gigante que vem para tentar nos tirar da presença de Deus. O Senhor me revela dessa maneira que quanto maior é o gigante, quanto maior é a luta, maior vai ser a glória de Deus na nossa vida, maior vai ser o agir de Deus na nossa vida. O Senhor me revela que às vezes nós não temos, na maioria das vezes não temos que lutar com as nossas mãos. Nós temos é que mostrar para esse gigante quem é o Deus que nós servimos. Nós temos que mostrar para esse gigante que ele vai cair mais uma vez, porque Deus Todo-Poderoso está do nosso lado.
Outro dia eu estava lá em casa lavando o carro e estava com o rádio ligado, e aí eu não me recordo qual foi o pastor e qual foi a passagem. Eu acho que foi em Ezequiel, falando da vida do rei Ezequiel, e que um outro rei tinha se levantado contra ele, tinha vindo um exército contra ele, e aí o Senhor falou que para ele acalmar que o Ezequiel não precisava lutar, que essa peleja não seria dele. Perdão se eu estiver falando errado, irmãos, eu realmente não me recordo, mas que um anjo do Senhor desceu na terra e matou 250 mil soldados, um anjo do Senhor. Aleluia. Amados, quando nós oramos, nós pedimos para que Deus acampe os seus anjos, mais que um, ao nosso redor. Então tenha certeza deste que está te protegendo. Olha o tamanho do poder que está ao seu redor. Creia realmente que pode haver levante do inimigo, sim. O inimigo vai querer te tirar da bênção, porque é como que funciona. O inimigo sabe o que tem para você. O inimigo sabe o tamanho da bênção que Deus está separando para você. Ele vai querer te tirar, ele vai levantar-se contra você. Mas você vai ser forte, você vai crer nesse Senhor Todo-Poderoso. Amados, façam como vai te ver. Creiam que o Senhor está nesta noite, nesse lugar. Aleluia. Creiam que Ele está aqui para te abençoar. Amados, creiam e clamem a Ele e mostrem a Ele o que é que você precisa. Mostre a Ele o que você quer essa noite. Mostre a Ele, eu realmente não sei qual é o seu problema, qual é a sua dor, o que é que está te cegando. Mostre a Ele qual é o seu problema. Nosso Deus vai operar milagres em nossa vida essa noite. Fiquem firmes. Aleluia. Graças a Deus. Eu espero realmente que Deus tenha falado com vocês essa noite. Eu espero realmente que vocês tenham conseguido entender, porque realmente Deus falou muito no meu coração quando me revelou essa palavra. Que a gente realmente tem que ficar firme e mostrar ao Senhor onde está o nosso problema. Mas mais ainda, depois do Senhor fizer a nossa vida, nós não temos que nos afastar dele. Porque como Ele fez dessa vez, Ele vai fazer da outra e vai fazer mais e mais e mais. Glória a Deus. Fiquem firmes, irmãos. Deixem simplesmente o Senhor agir. Às vezes não é na nossa força, como na maioria das vezes não tem que ser na nossa força. Nós temos que crer nesse Deus Todo-Poderoso. E se nós colocarmos na mão dele e se pedimos para que ele venha agir, tenhamos paciência para que ele venha operar. Simplesmente acreditamos no poder desse Deus. Deus é poderoso, gente. Deus é maravilhoso. Eu realmente agradeço a oportunidade. Agradeço muito ao Naldo, louvando muito a Deus pela sua oportunidade.